Repara bem na expressão que esse cara faz quando é chamado de demônio por um jornalista. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Que expressão é essa? Um sorriso de satisfação, talvez? Por que você acha que ele deu risada? Porque a pergunta pode ter sido muito idiota, alguém ser chamado de demônio acharia isso no mínimo engraçado, mas e se você fosse um dos maiores de menores de idade do mundo, e as pessoas estivessem revelando suas provas dos crimes e das monstruosidades que você fez, e nesse momento você sorrisse de satisfação? O que será que significaria esse sorriso e essa expressão nesse contexto, então? E o mais importante, você já percebeu alguma vez uma pessoa próxima de você sorrir ou ficar feliz dessa forma quando de repente você contou algo negativo, algum problema que você estava passando na sua vida para essa pessoa? Você confiaria em uma pessoa assim se percebesse esse tipo de expressão, ou acharia que talvez ela é uma pessoa, sei lá, no mínimo invejosa? O que está por trás das expressões de Jeffrey Epstein que pode nos fazer refletir sobre os monstros que mascaram a sua monstruosidade com sorrisos, e como que a gente pode desmascarar esse tipo de pessoa ao nosso redor? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre Jeffrey Epstein, sobre falsidade, sobre narcisismo, sobre as pessoas que mascaram as suas intenções por trás de um sorriso. Já se deparou com alguém assim? Aquela pessoa que era falsa, invejosa, uma pessoa malvada mesmo, mas estava sempre sorrindo, querendo ser amigo de todo mundo? São os piores tipos de pessoas. Você conhece alguém assim? Portanto, presta atenção nesse vídeo, já clica no like e vem comigo para entender como desmascarar esse tipo de pessoa falsa e narcisista. E o primeiro ponto é que esse é um dos casos mais sombrios da atualidade. Você conhece a história de Jeffrey Epstein? Esse homem que você está vendo aqui na tela é o Jeffrey Epstein. Durante anos ele foi um nome quase invisível ao grande público. Ele era um financista muito discreto, um bilionário, conectado a políticos, empresários, acadêmicos, cientistas, gente extremamente poderosa. Mas por trás dessa fachada toda, o que esse cara de fato fazia? No que ele estava envolvido? Basicamente, Epstein foi acusado de liderar um esquema sistemático de abuso sexual de menores. Era um sistema organizado que acontecia repetidamente, com aliciamento de pessoas, manipulação, silêncio forçado e uso de poder para escapar da justiça por muito tempo. Então a gente não está falando de um erro isolado, a gente está falando de uma pessoa que teve um padrão de maldade por muitos anos. Será que esse padrão também pode ser visto nas expressões dela, nas formas que esse tipo de pessoa fala? O que você acha? Além de dezenas de relatos, de dezenas de acordos obscuros, de vítimas silenciadas, Epstein foi um homem que, mesmo cercado de várias acusações, continuava vivendo como se nada pudesse tocá-lo. Por isso que sempre que o nome dele aparece, ainda hoje, as pessoas associam ele diretamente a uma palavra: monstro. E é exatamente nesse contexto de acusações pesadas, de crimes hediondos, de sofrimento real, que essa entrevista que você está vendo na imagem agora acontece. É um estímulo negativo, perturbador, e o jornalista questiona Epstein sobre todas essas acusações que ele sofria, sobre coisas pesadas mesmo. Abuso de menores de maneira repetitiva e sistemática. Ele organizava para que outras pessoas também abusassem de menores, não apenas ele. E quando tudo isso que eu tô te falando surge à tona numa entrevista, nós temos essas reações aqui de Jeffrey Epstein. Eu peço que você comigo analise e me fale o que ele está sentindo aqui. Said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Essa expressão que vocês estão vendo na tela aqui, essa contração bilateral, né? Os dois cantos dos lábios dele estão contraídos em diagonal para cima, né? Se esticando em diagonal para cima em direção às bochechas. Que emoção é essa? Muito bem, essa aqui é uma emoção de felicidade, é uma micro expressão de felicidade, um micro sorriso para ser mais exato. Perceba que não tem tensão no rosto dele, em outras partes, né, como se ele tivesse, sei lá, nervoso. Aquilo ali, de fato, é uma expressão de felicidade, é um sorriso de felicidade, onde ele é acusado das maiores brutalidades, monstruosidades que a gente falou aqui agora. Será que poderia ser o quê? Essa satisfação, né, essa felicidade? Poderia ser a sensação de satisfação do reconhecimento. Pessoas ditas psicopatas, elas sentem emoções, porém num contexto antissocial. Então é muito comum uma pessoa que faz maldade para outra não conseguir praticamente se aguentar de felicidade, precisa colocar aquilo para fora, porque ela sente a satisfação, conseguir aquele objetivo que eu tinha, conseguir fazer o mal. Existe inclusive um termo para esse tipo de sensação de felicidade que é o Schadenfreude, um termo alemão que basicamente é a felicidade que você tem quando um oponente, um rival, alguém que você detesta, se dá mal e você fica
fica feliz de fato. Existe até um termo para esse tipo de experiência de felicidade. Poderia ser também a sensação de autorreconhecimento. Finalmente eu estou publicamente sendo conhecido pelos meus atos, pelos meus feitos, estão fazendo imagens, notícias sobre mim, etc, etc, etc. Esse é o primeiro ponto de atenção, mas não acaba ainda não. Dá mais uma olhada nesse trecho aqui agora, tá certo? E veja que expressão é essa. Me fale que expressão você vê na tela agora. The devil himself. No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? Logo depois do sorriso, então, tem essa contração. Percebe que ela acontece num dos cantos dos lábios, né? Um dos cantos dos lábios dá uma fisgada, vai e volta. Essa contração unilateral, por conta do músculo bucinador, está associada à emoção de desprezo. E o que o desprezo significa, né? Se alguém fala, estou desprezando alguém, ou fulano me desprezou. Bom, desprezo, para a pessoa que sente desprezo, né? Não que se sente desprezada, mas que sente desprezo por algo, é uma emoção que psicologicamente tem um significado de superioridade. Eu considero algo inferior, moralmente inferior, enfim, e considero que eu, ou aquilo que eu defendo, ou aquilo que eu acredito, ou o que eu fiz é algo superior, eu sou diferente, eu sou melhor, e por aí vai. E na minha interpretação aqui, esse sentimento de desprezo está muito associado com a impunidade que o Epstein teve durante muito tempo da sua vida. Me parece que ele está num momento ali, na entrevista, onde ele está muito satisfeito. Ele está sendo reconhecido publicamente, mundialmente pela mídia, e ele sabe que não vai acontecer nada. Ele sabe que não vai dar problema para ele, por isso que surge a expressão de desprezo. Um pouco parecido em relação à expressão de desprezo, e não em relação à prática, enfim, mas com o caso daquele piloto brasileiro da Fórmula Delta, o Pedro Turra, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, quando ele vem pedir desculpa pelo menino, pelo menor de idade que ele espancou e mandou pra UTI, a gente vê muitas expressões de desprezo. A produção deve ter colocado na tela pra vocês aí. Por quê? Porque provavelmente o Pedro tinha certeza que não ia dar nada. Ele tinha acabado de pagar a fiança, já tava em liberdade, foi lá e pediu desculpa. Desculpa aí, viu? Nossa, não queria ter feito isso, realmente me arrependo muito, viu? Desprezo, eu sei que não vai dar nada, então eu tô aqui me sentindo superior, sei que não vai dar nada, sinto desprezo. Então, em relação à expressão facial, me lembrou o caso do Pedro Turra. Mas e se você tivesse um manual completo de como cada pessoa se comporta? Seria mais fácil identificar e se prevenir, evitar pessoas negativas, se aproximar de pessoas positivas? Você saberia até mesmo como conseguir conversar com qualquer pessoa se você tivesse acesso a esse manual de como o ser humano se comunica e interpreta informações. E justamente isso que eu tô te entregando agora. O sistema Conviction Metaforando é o meu sistema mais completo de ferramentas para você ler o comportamento das pessoas ao seu redor, saber como conversar com cada uma delas, distinguindo elas em padrões comportamentais e desenvolver o autocontrole das suas próprias emoções, do seu nervosismo, da sua insegurança para conseguir lidar com pessoas no dia a dia. O sistema Conviction está com um grande desconto de lançamento, mas só para essa primeira turma. Se você tem interesse em mudar a sua vida, a sua comunicação e a sua capacidade de lidar com os outros ainda em 2026, clica no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Seguindo para nossa análise aqui então, agora repara numa coisa, nesse curto momento da entrevista do Jeffrey Epstein, em momento algum o que ele não faz? Não demonstra arrependimento, não corrige o jornalista, fala não, mas eu nunca fiz isso, não, pelo amor de Deus. Ele não demonstra preocupação genuína com a situação, com a materialidade do que está sendo falado ali, não. Ele parece o quê? Confortável, não tá com o ombro tensionado, com os olhos arregalados, tá confortável, sorrindo, fazendo desprezo. O cara tá confortável diante da mídia internacional acusando ele de pedófilo, abusador, dentre várias outras criminalidades e monstruosidades. E eu quero que você preste atenção nesse fato, porque é aqui que essa análise desse vídeo deixa de ser sobre o Jeffrey Epstein e vai ser sobre algo pior, que é sobre como algumas pessoas negativas funcionam e como que elas podem estar presentes na sua vida hoje. Certas pessoas com traços narcisistas ou psicopáticos não reagem ao mal dos outros como a maioria das pessoas. E aqui é importante deixar muito claro, eu não estou diagnosticando ninguém porque a pessoa fez um sorriso ou uma microexpressão. Eu estou falando de padrões emocionais, que basicamente são o que nas pessoas que a gente entende como narcisistas? Empatia reduzida, pouca ou nenhuma culpa, nunca estão errados e, em alguns casos, satisfação ao perceber que causaram impacto negativo em alguém. Quando algo ruim acontece e a pessoa percebe que foi ela quem causou, pode surgir um prazer, um alívio ou até mesmo uma satisfação. Agora me responde com sinceridade, você já conheceu alguém assim? Uma pessoa que falava sobre coisas que ela fez, sobre pessoas que ela prejudicou e dava risada, gargalhava, falava sorrindo? Você já conheceu alguém assim? Comenta aqui nos comentários, só para eu saber que eu não sou o único que já conheceu pessoas dessa forma. Aquela pessoa que sorria quando você se dava mal, quando você errava, quando você estava sofrendo ou chorando, quando alguma coisa dava errado na sua vida e ela estava lá rindo, fazendo pouco caso, ou até mesmo sorrindo mesmo na sua cara, não te amparava. Qual que é o verdadeiro perigo desse tipo de pessoa e o que pode acontecer na nossa vida, né? O verdadeiro perigo não tá naquela pessoa desconhecida, no Epstein da vida, que tá lá morto, né? Mas enfim, que morava lá nos Estados Unidos.
perigo real está no convívio que você tem com as pessoas ao seu redor. Você não percebe isso de primeira, você vai normalizando, vai relativizando, vai explicando demais. Ah, mas é o jeito da pessoa. Ah, ela é assim mesmo. Ah, mas eu devo estar exagerando. Não, às vezes ela não tem a reação que eu tenho, né? Por isso que ela deu risada. Às vezes ela não é uma pessoa mais resiliente. E o problema é que enquanto você vai fazendo essas justificativas internas e se adaptando, a outra pessoa vai revelando aos poucos quem ela é e você não tá percebendo. Quantas vezes você ignorou uma reação estranha porque preferiu acreditar no discurso ou simplesmente não queria causar conflito? Quantas vezes você ouviu palavras bonitas, mas ignorou as emoções e as atitudes da pessoa que eram tortas? Presta atenção, se blindar emocionalmente não é você ser uma pessoa que desconfia de todo mundo. É observar padrões emocionais repetidos. Observe menos o que a pessoa diz e mais o que a pessoa faz, como ela se expressa, quais emoções ela sente, quais as atitudes dela. Emoções recorrentes constroem o caráter de alguém. E o caráter alerta pra gente se aquela pessoa é um risco ou não. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, comenta a palavra alerta aqui nos comentários para que mais vídeos como esse cheguem até você. Se inscreve agora também no canal, deixa o seu like aqui no vídeo para que esse vídeo possa atingir outras pessoas. Nós possamos então dos sorrisos dos narcisistas, dos psicopatas que podem infelizmente acabar às vezes entrando nas nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.